O que você faz quando inicia uma prova de concurso? Possui uma estratégia definida ou simplesmente sai fazendo? Saiba que ter uma estratégia definida para a hora da prova ajuda a organizar melhor o tempo e a te deixar mais calmo e confiante, e isso aumenta suas chances de aprovação. Neste vídeo, vou compartilhar com vocês dicas e estratégias que utilizo na hora da prova e que já me ajudaram a passar em um vestibular concorrido em Universidade Federal e a ser aprovado em 2 concursos públicos. Confiram na sequência. A primeira coisa importante que eu tenho que dizer é que a aprovação não se dá por mágica. A primeira coisa é estudar. Mas, como disse na abertura, se você tem uma estratégia para a hora da prova, isso vai te deixar mais calmo e confiante, e aí você vai poder aplicar esse seu conhecimento de uma maneira mais tranquila. Ou seja, elas poderão ajudá-los bastante. Dica 1. Anote primeiro o que decorou só para a prova. Tem algumas coisas que decoramos de última hora, exatamente para não esquecer. Algumas fórmulas matemáticas, alguns mnemônicos, algumas regrinhas de português, por exemplo. Então, minha dica 1 é que ao iniciar a prova, você já anote essas coisas. Pode ser até na capa mesmo, na primeira folha. Porque caso você precise, estará lá. Então, suponha que eu decorei de última hora a fórmula de juros compostos, né? Matemática financeira. Então, vou dizer que montante é capital vezes 1 mais a taxa elevada a n. Vou deixar anotado ali. Quando eu precisar, eu posso voltar e relembrar. Pode ser, por exemplo, um mnemônico. Às vezes você decorou aquela sequência para transformação de unidade de medida. Até ensino para vocês. Karaokê, 6 horas da manhã, dói cabeça e mente. Aquela que depois você acrescenta o mzinho aqui, se for unidade de comprimento. E você tem aquela sequência de transformação, né? Existem outros que você pode usar, só para exemplificar. Tem mnemônico no direito, por exemplo. Se você está estudando direito, precisa relembrar os fundamentos da República Federativa do Brasil. Tem o famoso Soci Dival Plu, né, que são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Pode ser uma regrinha de português também. Por exemplo, você acabou de decorar que o antônimo de mal com L é bem e que o antônimo de mal com U é bom, e que se você inverter a palavra, você vai conseguir saber quando usar um ou outro. Né? São só exemplos, só para fechar aqui. Por exemplo, você decorou uma regrinha de raciocínio lógico, que o ou, né, conectivo ou, só é falso se ambas falsas, ou se todas falsas. Tá, são só alguns exemplos. Claro que você não tem como colocar todas as fórmulas aqui. São aquelas que você não está muito confiante, que decorou meio de última hora e que acha que corre o risco de esquecer ali durante a prova. Então essa é a minha dica 1. Anote primeiro aquilo que decorou só para a prova. Dica número 2. Determine em qual ordem quer fazer a prova. Aqui você vai ter decidido se vai fazer a prova na sequência ou se vai escolher uma ordem específica para as matérias, né? Prefere começar com uma ou com outra. Vou exemplificar também. Então tem pessoas que recebem a prova e vai fazendo na sequência, não se preocupa muito com a ordem das matérias. E tem aquelas que criam uma estratégia, por exemplo, começar com matérias que envolvam cálculos, como matemática, matemática financeira, contabilidade, se for o caso. Qual que é a lógica? Você fazer essas questões com a cabeça um pouco mais descansada. Mas tem também um risco. Se matemática ou essas matérias de cálculo te deixam nervoso, te estressam, talvez não seja uma boa estratégia, porque você pode ficar com a cabeça quente e de repente te atrapalhar em outras questões. Bom, mas tem pessoas que preferem começar com língua portuguesa, essencialmente quando você tem textos com interpretação, que é muito comum. Qual que é a lógica dessas pessoas? Estar exatamente com a mente mais fresca para conseguir ler o texto tranquilamente e conseguir interpretá-lo. Bom, mas também tem um risco. Né? Quando a gente começa por esse tipo de questão, em geral você leva um tempo maior, se você for ler com calma. E tem pessoas que se preocupam muito com o tempo, né? Se estressam com isso. Então, você tem que estar ciente que é normal gastar um tempinho a mais nessas questões, exatamente porque envolvem interpretação. E isso não pode te deixar nervoso.
Tem pessoas ainda que preferem começar com matérias que tenham questões que exigem você lembrar de alguns detalhes. Como exemplo, matérias que envolvem conhecer algumas leis. Porque aí você ainda está ali com a cabeça mais tranquila e acredita que vai se lembrar melhor desses detalhes. Bom, acredito que agora você esteja pensando, qual eu devo usar? Bom, a minha sugestão é, se você já tem uma estratégia, já fez outros concursos, está dando certo, mantenha, não há por que mudar. Por outro lado, se você não tem, ou o que está fazendo parece não funcionar, minha sugestão é você pegar algumas provas anteriores, e aqui na descrição de alguns vídeos do canal você tem essas provas em PDF, e aí você vai resolver por estratégias diferentes, e vai verificar qual foi melhor para você, em qual o seu tempo foi melhor aproveitado, em qual você ficou mais tranquilo e mais confiante. E a partir daí pode usá-la como estratégia, pode adotar como estratégia. Bom, e alguns devem estar esperando que eu diga qual eu uso, né? Porque eu falei que ia falar de estratégias que eu utilizo. Gente, eu gosto de começar com interpretação de texto, tá? É assim que eu fiz em outros concursos, porque na verdade eu acho que eu leio o texto mais tranquilo, eu consigo interpretar melhor. E, em geral, a língua portuguesa é a primeira matéria que aparece. Então acaba que eu faço em ordem. Muitas vezes matemática é a segunda, que é uma matéria que eu gosto, né? Então é tranquilo para mim. Então eu tenho o costume realmente de fazer a prova na ordem que eu pego. Mas exatamente por quê? Porque em geral elas começam com língua portuguesa e eu gosto de começar interpretando texto. Mas isso é o que funciona para mim. Como eu disse, o ideal é que você teste e escolha uma estratégia que funcione para você. Dica número 3. Não perca muito tempo em uma questão que não esteja conseguindo resolver. Isso é mais comum em matérias que envolvem cálculos, como matemática, por exemplo. E aqui eu vou contar um exemplo pessoal. Uma vez peguei uma prova de concurso, uma questão de matemática, e assim, eu tinha certeza que conseguiria resolver, uma matéria tranquila. Mas eu não conseguia chegar em uma resposta coerente, uma resposta, por exemplo, que tinha leis alternativas. Eu acabei ficando um tempo grande ali tentando achar o erro, acabei não encontrando, isso depois me atrapalhou com o restante da prova. Por isso, não se deve perder muito tempo com questões que não esteja conseguindo resolver. A sugestão é, começou a demorar muito e você não está achando um erro, você até concluiu, mas não está achando o erro, o ideal é deixar essa questão, fazer o restante da prova e depois você vai ter tempo para voltar e resolvê-la. Lembrando que existe até uma possibilidade remota de que seja uma questão errada, né, elaborada errada e que de repente vai até ser anulada depois. Imagina você perder um tempão em uma questão e descobrir que depois ela vai ser anulada. Seria muito chato. Então, a ideia é passe para a próxima e depois retorne. Dica número 4. Às vezes recomeçar é melhor que procurar erro. Isso aqui também é muito comum em matérias que envolvam cálculos. Quando a gente está resolvendo uma questão e acaba cometendo algum erro, a tendência é que todas as vezes que a gente passar por esse erro, a gente não enxergue. É muito comum. A menos que você enxergue rapidamente numa primeira revisão, o ideal, até falei na dica anterior, é deixar voltar para fazer depois. E aí quando voltar, às vezes é melhor começar de novo. Eu vou voltar no mesmo exemplo que eu tinha falado, né? Uma questão que eu sabia que eu conseguiria fazer, uma questão de progressão, não achava o erro que eu fiz quando eu retornei. Virei a folha e fiz ela na outra folha. De primeira eu consegui resolver. E depois, claro, por curiosidade, deu tempo, eu olhei, eu estava errando um sinal, uma operação. Então assim, eu não conseguia enxergar, mas ao fazer de novo não cometi o mesmo erro. Então fica aí uma sugestão na nossa dica 4. Às vezes, recomeçar é melhor que procurar erro. Às vezes. Se você tentar revisar a primeira vez e achar o erro, ótimo. Você não vai resolver a questão toda de novo. Mas se você já fez, voltou uma vez e não encontrou, cogite a possibilidade de começar de novo. Preferencialmente depois, né? Pula a questão e retorna depois. Dica número 5. Organize o que vai fazer no tempo disponível para a prova. E, gente, aqui eu vou te contar meu segredo, né? O que eu faço nas provas. Né? Eu tenho aqui na minha cabeça uma sequência que eu sempre sigo e que já funcionou, né? Como eu disse algumas vezes aí. E foi interessante, eu vou compartilhar com vocês. Não sou obrigado a seguir, mas de repente te dá pelo menos uma ideia para você criar a sua própria organização, seu próprio planejamento. Primeiro, eu passo por todas as questões, eu já disse que eu costumo fazer em ordem mesmo, e vou tentando já resolver, mas ainda não marco a alternativa. Eu tenho uma estratégia que eu vou ensinar aí numa próxima dica,
de ir marcando ao lado algumas coisinhas, algumas anotações, mas eu tento passar por todas elas, né, por toda a prova, uma primeira vez. E claro, embora eu não esteja marcando a alternativa, eu já estou resolvendo as questões. Apenas eu tenho um método que eu vou mostrar numa dica próxima, né, na dica número 6. Depois que passei pela prova toda, aí eu volto em todas as questões e só então marco aquelas em que eu não tive dúvidas, em qual alternativa será a resposta. Depois eu vou ao banheiro. Gente, é isso mesmo, até isso é planejado por mim. Então, depois que eu passo pelas questões 2 vezes, eu uso essa estratégia para dar aquela refrescada na cabeça. Né? Em geral, como eu planejei, eu sei que vai dar tempo, eu não vou demorar lá, mas eu acho interessante sair daquele ambiente de sala, levantar um pouquinho, eu retorno muito bem, né, para a próxima etapa. Depois eu pego o gabarito e marco as questões que já estão marcadas na prova, aquelas, como eu disse, que eu não tive dúvidas. Na verdade, aqui muitas vezes eu até matei algumas que eu tive alguma dúvida, mas eu não acho que vale a pena voltar ou que eu vou mudar a resposta. Então lá no item 2, né, quando eu falo que eu não tive dúvidas, na verdade eu já marco as que eu não tive dúvidas, ou a que eu tive alguma pequena dúvida, mas não pretendo retornar. E essas exatamente são as que eu marco no gabarito. Também vou dar uma dica daqui a pouco, como você marcar no gabarito sem o risco de marcar na opção errada, de marcar errado. Nesse momento, então, vou faltar resolver apenas aquelas em que realmente tive bastante dúvida, ou talvez algumas que eu nem consegui começar, porque acontece. Agora eu volto nas questões que tive dúvidas e tento chegar numa resposta, mesmo sem ter toda a certeza. Né? E aí, nesse momento, vão ficar apenas aquelas que eu nem soube começar. E a expectativa é que sejam poucas, né? Que a maior parte já esteja englobada nessas aqui, que eu então já vou ter resolvido. Então, eu pego novamente o gabarito, que é a folha das respostas, e já marco essas questões que eu vou ter resolvido, ainda que eu não tivesse tanta certeza ali das respostas. Aqui, se der tempo, eu costumo ir ao banheiro novamente. Então, eu controlo ali, se estiver bem tranquilo, porque, na verdade, agora vão estar faltando apenas aquelas questões que eu nem soube começar. E, como eu disse, a ideia, né, se você tiver estudado, é que não sejam tantas questões assim. Agora, resolvo aquelas que eu tinha deixado, em que eu nem sabia começar. Se realmente eu não conseguir, aí é a hora do chute. Reforço, o ideal é que sejam poucas questões para você fazer isso. Também vou dar uma dica aí para você ter mais chances mesmo no chute. Marco no gabarito essas últimas que tinham ficado faltando e está pronta a prova. Então, recapitulando aqui rapidinho. Pego a prova, passo por todas as questões, já tentando resolver, só não marco a alternativa. Essa forma de marcação eu vou mostrar daqui a pouco. Volto em todas elas e aí sim marco aquelas que eu não tive dúvidas ou tive um pouquinho, mas não pretendo retornar depois. Costumo ir ao banheiro para poder espairecer um pouco. Volto, marco no gabarito as que já estão marcadas na prova, isso me deixa mais tranquilo, porque se algo der errado eu já tenho ali várias questões marcadas. Volto nas que tive dúvidas e tento chegar em uma resposta, mesmo sem certeza. Marco no gabarito essas questões. Ficaram algumas, naquelas provavelmente que eu nem soube começar. Então vou tentar resolvê-las assim mesmo, ou até mesmo chutar. E aí vou marcar no gabarito apenas essas que estavam faltando. E aí encerrei a prova. Bom, mas aquele roteiro não levou em consideração a possibilidade dessa prova ter redação. Então eu tenho também um roteiro para esses casos. Na verdade eu mantenho aquela sequência, mas incluo algumas coisas aqui no meio. E já vou explicar para vocês. Eu já começo olhando o tema, se tiver um textozinho ali para ler que ajuda a montar a redação, eu já começo fazendo isso e vou anotando ideias sobre esse tema. Eu nem uso aquele espaço reservado lá, eu uso qualquer parte da prova ali, porque depois eu vou precisar do espaço. Então eu anoto essas ideias, depois eu vou resolver aquelas questões, as de múltipla escolha em geral. E é aquela sequência que eu já expliquei para vocês. Passo por todas elas, resolvendo as que eu consegui, mas não marco alternativa ainda. Depois que eu passei a primeira vez por todas as questões, eu volto naquelas ideias da redação e agora eu vou transformar ela em texto. Mas não vou preocupar muito com a questão de concordância, palavras repetidas, enfim. Eu vou transformar em um texto, né, com aquelas partes, não sou professor de redação, então não vou tentar explicar, mas com as partes que são obrigatórias. E não vou me preocupar com erros de escrita, apenas de estar no tamanho que eles determinaram. Enfim, eu vou ter um rascunho, que também não vai estar naquele espaço reservado para o rascunho da redação. Eu acho um cantinho da prova para fazer isso. E aí eu volto naquela sequência que eu já expliquei.
Volto em todas as questões, marco as que não tive dúvidas, vou ao banheiro, marco no gabarito as questões que já estão marcadas na prova, aí volto para a redação. Transformo aquele rascunho num texto final, agora sim eu uso o espaço reservado, até para ver se o tamanho está ok, e já passo para a folha definitiva. O que vocês vão perceber? Que nessa hora eu já tenho um gabarito com as questões que eu tenho certeza marcadas e já tenho minha redação pronta. Isso me deixa muito tranquilo. E aí eu continuo as demais etapas. Volto nas questões que eu tive dúvidas, tento chegar na resposta mesmo sem certeza, marco no gabarito essas questões, volto naquelas, espero que sejam poucas, que eu nem soube começar, e aí tento resolver ou então vou chutar, e finalmente marcar no gabarito aquelas que faltavam. E aí estou com a redação pronta, com a prova pronta, toda marcada no gabarito. Gente, aqui eu estou contando o meu segredo. Né? A ideia é, se você achar interessante, siga, mas você pode criar o seu. Mas a minha sugestão é que você já chegue na prova com estratégia. Tá? Que você não chegue para ver o que vai fazer. Porque muitas vezes isso pode te atrapalhar em relação ao tempo e, principalmente, pode te deixar nervoso ali durante a resolução. E a tranquilidade em uma prova pode fazer toda a diferença. Dica número 6. A forma que eu utilizo para a marcação das questões, principalmente as questões de múltipla escolha. Então, vou apresentar uma estratégia que eu utilizo, que ela funciona, né, nessas de múltipla escolha e também funcionaria naquelas de certo e errado. Normalmente não uso nas que envolvem cálculos, porque essa a gente resolveu e já provavelmente tem uma resposta pronta para marcar. Então eu peguei aqui uma questão que não é de cálculo, só para exemplificar como que eu faço essa marcação. Normalmente quando eu passo a primeira vez pela prova, eu ainda não marco a alternativa. Eu faço essas marcações aqui. Vamos lá. A segurança da informação deve fazer parte da postura dos colaboradores da empresa no dia a dia de trabalho. Com o objetivo de garantir a autoria dos seus documentos digitais, o colaborador deve executar o processo de assinatura digital para cada documento criado. A assinatura digital é criada pelo signatário do documento com o uso de sua chave, pública, privada, simétrica, compartilhada e certificada. Bom, aqui, gente, é um exemplo hipotético, tá? Então vamos supor que eu peguei essa questão e não tenho certeza ainda. Então eu vou olhar a primeira alternativa, pública. Eu imagino que não tem muito sentido ser pública. Né? Na verdade, eu tenho certeza que não pode ser pública assinatura digital. Então eu já ponho aqui 2x. Por que 2 e não 1? Porque o 1 eu coloco quando eu acho que está errada. Essa é a minha forma. Então eu estou aqui dizendo que a letra A eu tenho certeza que está errada. Aí eu pego a letra B. A assinatura digital é criada com o uso da chave privada? Bom, parece que tem sentido, mas eu não tenho certeza. Então eu ponho apenas um Vzinho. Simétrica? Não, essa palavra não parece estar muito bem, mas eu não tenho certeza. Eu acho que está errada. Então eu ponho um Xzinho. Chave compartilhada? Não tem sentido. A assinatura usar chave compartilhada está totalmente errado, isso eu sei. Então eu vou pôr 2 Xzinhos. E a certificada, eu acho que poderia ser, estou em dúvida, então eu ponho um Vzinho. Tá vendo, gente? É isso aqui que eu faço quando eu pego a questão pela primeira vez. Né? Eu faço essas marcações, mas não escolho a alternativa ainda. Eu ponho aquilo que veio na minha cabeça na hora e vou passando por essas questões. Em geral, aquelas que não envolvem cálculo. Bom, mas pela estratégia que eu ensinei na dica 5, depois que eu percorri toda a prova, eu retorno. Agora eu quero retornar e fazer. Então eu vou ler de novo. E aí aqui, tá vendo? Eu estou em dúvida praticamente entre 3. Privada, simétrica e certificada. Porque a mesma simétrica eu pus um Xzinho só. Eu só eliminei totalmente a letra A e a letra D, que era 2 vezes o X. Mas aí eu pensei melhor, não, realmente simétrica não tem sentido. Então eu estou adotando que ela também está errada. Estou entre essas duas. E aí eu vou pensar um pouquinho melhor. Bom, mas eu lembro que eu estudei que a assinatura digital realmente tem que ter uma chave privada. Não precisa necessariamente ser certificada. Então eu estou aqui optando por dizer que a correta é a letra B. Agora eu faço a marcação aqui na prova. Mas não passo para o gabarito ainda, porque vocês se lembram na dica 5 que tem uma hora certa ali, o momento de fazer isso. Então meu segredo é esse. Se eu tenho certeza que aquele item está errado, eu ponho 2x. Se eu tenho certeza que está certo, eu ponho 2 Vzinhos. Se eu acho que está certo, eu ponho um Vzinho. Se eu acho que está errado, eu ponho um Xzinho. E se eu realmente não tenho ideia, às vezes eu ponho interrogação do lado. Né? Às vezes eu ponho interrogação quando é um texto grande, até no ponto exato onde me deixou em dúvida. Né? E eu vou fazendo isso. Faço isso na primeira vez que eu passo pela prova, para depois retornar e finalmente marcar a alternativa. São apenas dicas, são coisas que eu uso, e aí vocês acham a sua estratégia, né? Se acharem interessante utilizar essa, fiquem à vontade.
Dica número 7. Como marcar no gabarito. Algo que acontece às vezes é marcar a questão no local errado do gabarito, ou seja, a questão no número errado. E é extremamente frustrante você fazer uma questão, estar confiante e simplesmente perdê-la porque marcou no número errado. Então, se você seguir aquilo que eu mostrei na dica 5, a chance é ainda maior. Porque eu vou passando por gabarito aos poucos e muitas vezes eu não tenho todas as questões em ordem resolvidas. Lembra da estratégia? Eu pego aquelas que eu já tenho certeza. Então, às vezes eu marco uma, pulo duas, marco 3, pulo uma. Então, o risco é ainda maior. Então, tem uma estratégia que eu vou mostrar aqui para vocês como faço para marcar no gabarito e não marcar errado. Vamos a um exemplo aqui, tá? Eu sei que ficou pequeno, mas o mais importante que vocês observarem é o número e a alternativa. Então, suponho que eu peguei a prova de matemática, consegui fazer a questão 16 e deu letra A. Suponho que eu não consegui fazer a 17, ainda vou retornar depois. E que eu consegui fazer a 18 e deu letra E. E agora eu quero passar para o gabarito. Como é que eu poderia fazer isso? Bom, gente, há vários modelos de gabarito, tá? Algumas são assim a bolinha, algumas a letra tá dentro, algumas tá fora, algumas são na vertical e não na horizontal. Peguei aqui um modelo qualquer, só para conversar com vocês. Então lembra, tem outras questões antes e depois, isso aqui é só um pedaço da folha de respostas, mas é o pedaço que eu preciso. Então imagine que a 16 eu marquei letra A. Então, como tinha outras aqui, eu não queria errar, eu fiz um pontinho aqui pequenininho na letra A. A 17 eu não fiz ainda, eu pulei. A 18 eu quero letra E, então eu vou marcar um pontinho pequenininho aqui. Vamos supor ainda que a 19 eu não consegui fazer e que a 20 deu letra C. Mas eu estava distraído, impus e marquei um pontinho na letra C aqui na 19 por engano. Mas aí depois eu vou retornar para conferir. Então eu vou retornar ali na 16. Bom, 16A, 16 pontinho no A. Esse eu já vi que não está errado. Agora eu tenho que colorir, tá, gente? A estratégia lá é preencher totalmente na folha de resposta. Tem algumas que são quadradinhas, tá? Talvez seja até mais fácil de colorir. Preencher totalmente, né? Caneta preta. Desculpa, eu estou fazendo de azul aqui porque destaca melhor. Mas, em geral, os concursos pedem caneta preta. Seguem o que está escrito lá no edital. Bom, a 17 eu não fiz. Eu vou olhar que a 17 não tem nenhum pontinho. Tá aí, ok. A 18 deu letra E. Eu vou olhar que na 18 eu tenho um pontinho no E. Isso é a confirmação de que está aqui mesmo que eu quero marcar. Aí eu vou lá e coloro todo o E. Tá aí, mais uma questão marcada. Aí a 19 eu não marquei. E eu vou ver que a 19 está com um pontinho na letra C. Opa, que perigo! A 19 eu não escolhi ainda, eu não fiz. Então eu não vou colorir a letra C. Mas esse pontinho aqui não é lido, né, pelo leitor da correção. Então, se depois eu resolver a 19 e escolher por outro item, basta eu marcar com um pontinho um pouquinho mais forte para não correr o risco e conferir com cuidado, né? Normalmente é uma outra que a gente faz isso. Então, agora eu percebi que a 19 eu tinha marcado errado o pontinho. Mas isso não vai me prejudicar, porque eu não colori ainda e esse pontinho não é lido. Tem que ser um pontinho pequenininho e discreto, tá, gente? E o 20? O 20 sim seria a letra C. Aí eu ponho o pontinho, dou aquela conferida, mas aí já vi, eu estou olhando só para ela, não tem como errar. 20, letra C, 20, letra C, eu venho e coloro. Gente, eu tenho assim, alegria, não vou nem dizer orgulho, mas alegria dizer que eu jamais marquei uma questão que eu não queria por ter lido no espaço errado, tá? Eu uso essa estratégia desde sempre, funciona bem, né? E fica aí uma dica, caso queira utilizar, para que você não cometa esse tipo de erro. Talvez até tenha cometido alguma vez, né? Mas espero que não. Então, espero que você consiga sempre marcar aquela alternativa que você realmente queria. Estar certo ou não é outra história, mas pelo menos que você marcou no local que você realmente queria marcar. Dica número 8. Leia o enunciado pelo menos 2 vezes. Gente, muitas pessoas erram por ler rapidamente o enunciado e preocupar-se só com as alternativas. O ideal é ler o enunciado da questão pelo menos 2 vezes, porque na primeira você vai tentar apenas identificar o assunto a que se trata. E aí, da segunda vez, você presta atenção nos detalhes. Vale tanto para questões que envolvem cálculo, mas também para questões teóricas, onde você pode ler muito rapidamente o enunciado principal e isso atrapalhar a entender as alternativas para julgar depois. Vou dar exemplo aqui para vocês. Vou usar um aqui de matemática financeira, tem inclusive a resolução aqui no canal. Uma pessoa está planejando comprar uma geladeira no valor de R$ 1.300 no futuro.
Sabendo-se que ela pretende gastar exatamente esse valor e dispõe de um capital de R$1.000, que será aplicado no dia de hoje a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês, qual será o prazo dessa aplicação em meses para que ela consiga comprar a geladeira à vista o mais rápido possível? Gente, fiz a primeira leitura. O que eu observei apenas? Que é um exercício que envolve algum valor, né, que é aplicado para resgatar ali outro no futuro. E principalmente que ele utiliza juros simples. Então a minha cabeça já está meio que direcionada para isso. Aí eu vou ler uma segunda vez para observar os detalhes. Por exemplo, vou ver que esse 1.300 é o montante, vou ver que o 1.000 é o capital, vou ver que a taxa foi dada que está ao mês, posso até ir anotando isso. Né, como eu disse, já tem a resolução completa aqui no canal, podem olhar. E aí depois que eu resolver tudo, aí sim eu vou conseguir chegar no gabarito. Só por curiosidade, tá? A resposta desse aqui seria a letra C. Mas eu queria mostrar aqui exatamente a necessidade, a importância de você ler o enunciado pelo menos 2 vezes. Dica número 9. Atenção para termos como exceto, não, única errada, única falsa, etc. São itens que podem te levar a deduzir de forma errada se você ler muito rapidamente. Então a ideia é, se você se deparar com esses termos e ler 2 vezes ajuda até para você não deixar que isso passe sem perceber, é exatamente você destacar essas palavras ali nesse enunciado. Muitas vezes elas já até vêm destacadas. Vamos fazer exemplos sobre isso. Uma questão de língua portuguesa aí. O período em que a palavra ou a expressão em destaque não está empregada de acordo com a norma padrão é... O não veio destacado, se não viesse você iria destacar. Porque se você ler muito rápido, eu estou lendo aqui, eu nem vou ler o enunciado, a gente faz isso. E simplesmente olha a letra A, as professoras de que falamos são ótimas. E você sabe que isso aqui está certo e você vai e marca. Né? Alguns já marcam aqui direto e tudo mais. Né? Acha que está certo e não está. Na verdade está certa, mas não é o que ele quer. Ele quer que está errada. E aqui, só por curiosidade também, tá errada seria a letra C. Mas se você não observasse que ela está usando essa expressão, que é uma expressão até perigosa, você poderia ser induzido a marcar a letra A já de cara, porque talvez você soubesse que ela está correta. Ela está correta, só que o exercício quer o que não está de acordo com a norma padrão. Então cuidado com isso. Vou fazer um outro exemplo aqui com vocês. Olha só, uma questão agora de raciocínio lógico. São proposições as sentenças a seguir, exceto, destaque isso. Ele quer saber qual não é proposição, porque todas são, exceto uma. Se você não visse isso e olhar a letra A, amanhã é sábado. É uma sentença afirmativa, dá para julgar como falso e verdadeiro, ele é uma proposição, então você poderia marcar imaginando que ele quer saber quais são. E nem leria as demais, né? Já acertei, pronto. Gente, cuidado. A letra A é uma proposição, a letra B é proposição, a letra C é proposição, a letra D não é. Por quê? Porque a verdade ela é uma frase imperativa, é uma ordem, e ordens não são proposições. Então, quando você viu que era o exceto, você vai marcar aquela que não é. Nesse caso, marcar aquela que não é proposição. Então, reforço, muita atenção para questões que tenham esses termos. Exceto, não, única errado, única falsa. Se não estiver destacado no texto, destaque. Porque talvez você vai passar pelo texto mais de uma vez. Pode até ser que você leu a primeira vez e percebeu, mas passe uma segunda e não perceba. E você não vai correr esse risco. E chegamos na nossa última dica, dica 10. Se for chutar, tente ao menos reduzir as alternativas. Tá, gente? Essa dica de chute que eu dou aqui, que não é o que eu espero que vocês façam, mas se precisar uma outra, é pelo menos se for chutar, aumenta a sua chance de acertar. Vou fazer um exemplo aqui para explicar melhor tudo isso. Vou voltar nesse exemplo aqui. São proposições as sentenças a seguir, exceto. Suponha que você vai chutar. Você não sabe a resposta, não lembra exatamente e tudo mais. Se você simplesmente pegar aqui 5 alternativas e escolher uma no chute, você tem 20% de chance de acerto, que é 1 em 5. Agora suponha que você está em dúvida, mas pelo menos você sabe que se é uma sentença afirmativa e você pode julgar como certo ou errado, ela é proposição. E como ele quer que não é, você já elimina. Por exemplo, letra A, amanhã é sábado. Isso pode ser verdadeiro ou falso, tem um verbo, enfim. Eu sei que isso aqui é proposição. Mas como ele quer exceto, então a letra A eu já elimino.
Letra B. Aldo tem cabelos pretos. Opa, não conheço Aldo, mas é uma afirmativa, pode ser verdadeiro ou falso. Vou colocar aqui proposição. Então também descarto porque ele quer o que não é. Letra C. 5 é um número par. Será que é proposição? Porque ela só pode ser falsa. Estou em dúvida, vou deixar aqui. Letra D. Não vire à esquerda. Opa, essa aqui está dando uma ordem. Parece que não é, mas não tenho certeza. E finalmente letra E, uma expressão matemática. 8 mais 5 igual a 14 menos 2. Opa, eu lembro que eu estudei, o professor ensinou e eu decorei isso daqui. Que quando eu tenho relações assim de igualdade, isso é considerado proposição. Nem toda proposição é frase. Então se isso aqui é proposição, então eu já vou descartar porque ele quer o que não é. Gente, o que vocês vão perceber? Que mesmo que eu não saiba a resposta e vá chutar, aqui eu vou chutar entre duas. Sabe qual é a minha chance de acertar? 50%. Então, mesmo se for chutar, tente pelo menos eliminar algumas questões que parecem meio absurdas, que parecem não ter muita lógica. Tem questão que às vezes uma desmente a outra, e aí mesmo sem saber o conteúdo você consegue julgar, pelo menos descarta uma delas. Enfim, são dicas, né? O ideal é que você não precise chutar, mas se precisar, tente ao menos reduzir as alternativas. No meu exemplo, a minha chance era 20%, passou para 50%. Por curiosidade, até respondi, né? A resposta correta é a letra D. Frases imperativas não são proposições. 5 é o número par, é uma frase afirmativa. Não interessa se a gente só sabe que ela, na verdade, é falsa. Mas ela é uma afirmativa que poderia ser julgada como verdadeira ou falsa. Então, aqui a resposta seria realmente a letra D. Então, só recapitulando todas as dicas que dei aqui nesse vídeo. Anote primeiro o que decorou só para a prova. Aquilo que você de última hora acabou decorando e acha que pode esquecer, anote ali logo que pegar a prova. Determine qual ordem quer fazer a prova, se quer fazer na ordem que as questões aparecem, ou se quer escolher fazer algum tipo de prova primeiro. Não perca muito tempo em questão que não esteja conseguindo resolver, passe para frente e depois retorne. Às vezes, recomeçar é melhor que procurar erro. Se você já tentou achar o erro de uma questão, normalmente que envolve cálculo, e não encontrou, o ideal é que você deixe essa questão e depois retorne, mas retorne em outra folha e refaça. Muitas vezes é melhor. Organize o que vai fazer no tempo disponível para a prova. Contei para vocês aqui a estratégia que eu utilizo, né? Como eu aproveito esse tempo na prova. Podem utilizar ou podem criar o próprio roteiro de vocês. Marcação das questões. Mostrei que eu tenho aquela estratégia de pôr 2x, 2 vezes, 1x e 1v, que me ajuda a mostrar que eu analisei a questão e depois eu posso, numa segunda vez, olhar com mais cuidado. Como marcar no gabarito, dei dica para você não correr o risco de marcar no item errado, né, o número errado. Então aquele pontinho pequenininho ali do lado, porque depois você vai acabar passando uma segunda vez. Se tiver errado, você vai perceber. Leia o enunciado das questões pelo menos 2 vezes. Na primeira leitura você vai ter uma visão geral do que se trata. E da segunda leitura você vê os detalhes. Atenção para termos como exceto, não, única errado, única falsa, etc. São questões que às vezes nos enganam. O ideal é você destacar esses termos quando aparecerem. Algumas vezes já vêm destacados. E se for chutar, tente ao menos reduzir as alternativas. Se você não tem certeza do que está certo, mas muitas vezes tem certeza de algumas que estão erradas, já descarte. E aí a sua chance de acerto, mesmo no chute, acaba aumentando. Obrigado por assistir até o final. Como já falei, entendo que chegar na prova com estratégia definida ajuda a te deixar mais calmo e confiante, e essas duas coisas podem realmente fazer diferença na aprovação. Continuem firmes nos estudos. Um grande abraço.